Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de janeiro de 2021. Pegadas com 120 mil anos mostram como é que os humanos saíram de África. Parte 0. Uma equipa de investigadores encontrou centenas de pegadas na Arábia Saudita que podem retratar como é que os antigos humanos saíram de África para a Eurásia. Há cerca de 120 mil anos, naquilo que hoje é o norte da Arábia Saudita, um pequeno grupo de Homo sapiens parou para beber num lago raso que também era frequentado por camelos, búfalos e elefantes maiores do que qualquer espécie vista hoje. Possivelmente, os humanos caçaram os animais, mas a sua estadia não foi longa. Este é o cenário pintado por um conjunto de pegadas humanas e de animais encontradas no deserto de Nifud, na Arábia Saudita. O comportamento destes humanos ancestrais foi reconstruído por uma equipa de investigadores e os resultados do estudo foram publicados, na semana passada, na revista científica Science Advances. A investigação mostra uma possível rota usada pelos nossos ancestrais à medida que saíam do continente africano, escreve a FIS. Hoje, a Península Arábica é uma vasta região árida, deserta e praticamente inóspita. No entanto, nem sempre foi o caso, revelam os autores do estudo. Devido às alterações climáticas, outrora, a Península Arábica era muito mais verdejante e úmida. As pegadas são uma forma única de evidência fóssil, pois fornecem retratos no tempo, normalmente representando algumas horas ou dias, uma resolução que dificilmente obtemos de outros registros, explica o autor do estudo, Matthew Stewart, do Instituto Max Planck. No total, 7 das centenas de pegadas descobertas foram identificadas como pertencentes a hominídeos, incluindo 4 que, devido a orientação semelhante, distâncias entre si e diferenças de tamanho, foram interpretadas como 2 ou 3 indivíduos a viajarem juntos. Sabemos que humanos estavam a visitar este lago ao mesmo tempo que os animais e, incomum para a área, não há ferramentas de pedra, salientou Stewart, o que indicaria que os humanos teriam feito um assentamento de longo prazo lá. Assim, sabe-se que passagem pelo lago foi curta, provavelmente para apenas recolherem mantimentos. A presença de elefantes também comprova a ideia de que haveria recursos abundantes de água e vegetação, ao contrário dos dias de hoje. Os cientistas já sabiam que os primeiros humanos se espalharam para a Eurásia através do sul da Grécia e do Levante. Esta nova investigação mostra que os humanos podem ter também optado por rotas interiores, seguindo lagos e rios. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o surgimento do homem no planeta. 50. A espécie humana começou por um só homem. Não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem único a povoar a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que ele assinalar cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram, em alguma região, a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se dana com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo.
Sim, em diversas épocas, e essa é uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53 A essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.